Naquela época, eu ainda acreditava que toda pessoa sorridente tinha um coração puro. Meu nome é Chapeuzinho Vermelho, e antes de aprender as verdades mais difíceis da vida, eu imaginava que o mundo era parecido com as histórias que minha avó contava diante da lareira. Simples, justo e fácil de entender. Mas a floresta ensina coisas que os livros não ensinam. Foi numa manhã fria de outono que comecei minha jornada pela Estrada das Sete Sombras. Diziam que qualquer pessoa que atravessasse aquela floresta sairia diferente do outro lado. Alguns voltavam mais sábios, outros nem voltavam. Eu levava apenas uma cesta, minha capa vermelha e uma curiosidade inocente sobre as pessoas. O primeiro que encontrei foi Pinóquio. Ele estava sentado sobre um tronco caído, conversando com 2 coelhos da floresta. Assim que me aproximei, ele sorriu. Ah, Chapeuzinho! Você ouviu o que dizem sobre Peter Pan? Dizem que ele abandonou os próprios amigos na Terra do Nunca. Os coelhos arregalaram os olhos. Pinóquio continuou. E a Branca de Neve? Dizem que ela enlouqueceu de tanto reclamar da vida. Ele falava como quem distribuía doces. Cada frase vinha acompanhada de um ar de preocupação falsa, quase elegante. Mas havia prazer em suas palavras. Um prazer sombrio. Percebi algo naquele instante. Quem sente necessidade de diminuir os outros geralmente já está diminuído por dentro. Enquanto Pinóquio falava da vida alheia, os próprios sonhos dele apodreciam ao redor. Pessoas ocupadas construindo algo raramente encontram tempo para destruir reputações. Segui meu caminho. Mais adiante encontrei Peter Pan. Ele voava de grupo em grupo, abraçando todos, sorrindo para todos, prometendo amizade eterna para cada criatura da floresta. Chapeuzinho, você é minha melhor amiga! 5 segundos depois, ele dizia a mesma frase para uma sereia. Depois para um pirata, depois para um anão. Peter parecia amado por todos, mas algo me incomodava. Seus olhos nunca permaneciam em ninguém por muito tempo. Ele precisava constantemente de novas pessoas olhando para ele, admirando-o, validando sua existência. Naquela noite entendi uma verdade silenciosa. Quem tenta pertencer a todos normalmente, não pertence verdadeiramente a ninguém. Algumas pessoas não buscam conexão, buscam plateia. Continuei andando até encontrar Cuca. Ela vivia numa cabana torta, cercada por corvos. Quando um pequeno javali apareceu ferido perto da porta, pedi ajuda. Cuca apenas observou, sem emoção, sem reação, como quem olha para uma pedra na estrada. Ele vai morrer, falei. Ela deu de ombros. E daí? Aquelas 2 palavras gelaram mais do que o vento daquela floresta. Pessoas sem empatia são perigosas porque não enxergam seres humanos, enxergam utilidades. Quem não consegue sentir a dor do outro também não sente culpa ao causar sofrimento. Naquele dia aprendi que a ausência de crueldade não significa bondade. Às vezes significa apenas oportunidade ainda não encontrada. Segui em silêncio até chegar a uma fogueira onde Robin Hood afiava flechas. Resolvi conversar. Contei histórias da minha avó. Falei dos meus medos, das dúvidas que eu carregava desde criança. Ele respondia: entendi. Ou então, é verdade. Mas seus olhos estavam presos num pequeno espelho metálico, enquanto organizava moedas e armas. Ele não ouvia, apenas esperava sua vez de falar. Existe um tipo de solidão muito pior do que estar sozinho. É estar diante de alguém que finge presença enquanto sua alma já foi embora da conversa. Naquele momento percebi que ser escutado é uma das formas mais profundas de respeito. Quem não valoriza suas palavras provavelmente também não valoriza você. A noite caiu. Foi então que encontrei Branca de Neve. Ela chorava perto de um riacho. Tudo em sua vida era tragédia. Os anões eram ingratos. O castelo era injusto. O destino era cruel. O mundo conspirava contra ela. Tentei ajudá-la. Passei horas oferecendo conselhos, apoio e companhia. Mas quanto mais eu ajudava, mais problemas surgiam. Era como tentar encher um poço sem fundo, até que percebi algo doloroso. Algumas pessoas transformam o sofrimento em identidade.
Elas não querem sair do problema porque o problema se tornou a única coisa que lhes dá atenção. E quem tenta salvar, elas acaba sendo arrastado para dentro do caos delas. Continuei pela floresta já cansada emocionalmente. Então apareceu Sherlock Holmes. Educado, inteligente, sorridente. Mas toda conversa com ele me deixava inquieta. Ele fazia comentários sutis. Curioso como você parece insegura quando fala da sua avó. Ou talvez ninguém realmente goste de pessoas ingênuas. Pequenas frases, pequenos venenos. Nada direto bastante para parecer ofensa, mas suficiente para plantar dúvidas dentro de mim. Percebi que algumas pessoas não atacam com espadas. Atacam lentamente, manipulando emoções, até você começar a lutar contra si mesmo. Os verdadeiros provocadores não gritam. Eles sussurram. E finalmente, perto do fim da floresta, encontrei Drácula. Elegante, gentil, refinado. Ele me recebeu como uma velha amiga. Conversamos durante horas. Ele elogiou minha coragem, minha inteligência, minha bondade. Mas naquela mesma noite ouvi meu nome ecoando pelos corredores do castelo. Drácula falava de mim para outros monstros. Ria de mim, distorcia minhas palavras, inventava histórias. Foi ali que compreendi a mais perigosa de todas as máscaras. A das pessoas que sorriem na sua frente enquanto enterram sua reputação pelas costas. Elas não atacam seu corpo, atacam sua imagem, sua paz, sua confiança nos outros. Na manhã seguinte, deixei o castelo antes do nascer do sol. Quando finalmente saí da estrada das 7 sombras, já não era a mesma garota que havia entrado ali. Entendi que confiar em alguém não deve depender do quanto ela parece agradável. Deve depender do quanto ela permanece íntegra quando não ganha nada com isso. Aprendi que caráter aparece nos detalhes. Na forma como alguém fala dos outros, na forma como escuta, na forma como reage ao sofrimento alheio, na forma como lida com a própria vida e, principalmente, naquilo que faz quando você não está olhando. Desde então, continuo atravessando florestas, mas agora observo mais os comportamentos do que as palavras, porque o mal raramente chega mostrando os dentes. Na maioria das vezes, ele sorri primeiro.